dia, pessoal. Meu nome é Lucas. Eu trabalho no Nubank faz uns 5 anos quase, bastante tempo, desde antes da gente lançar aí o cartão. E a ideia aqui para eu falar para vocês é quais são os elementos principais aí da nossa arquitetura do Nubank e mais ou menos por que a gente usa esses elementos. Começando, a gente lançou um cartão de crédito em setembro de 2014, então faz um pouquinho mais que um ano, do que 4 anos aí que a gente lançou um cartão de crédito. Como é um domínio financeiro, né, então a gente tomou várias decisões porque a gente ia lidar com o dinheiro de pessoas, lidar com coisas que precisam estar corretas o tempo todo. Isso a gente já sabia quando a gente começou a criar o projeto, começou a construir o Nubank. O que a gente não sabia é que isso ia crescer muito rápido. Então, em 4 anos, a gente saiu de 10 clientes para 5 milhões. E não só de clientes, né? Além dos clientes, tem 20 milhões aí de pessoas que pediram para ser clientes do Nubank. E a gente teve que falar não, porque cartão de crédito é um produto de crédito que envolve riscos e pessoas podem não pagar a gente de volta. A gente não pode simplesmente aceitar todo mundo. E a gente teve lá 700 milhões de compras em mais de 200 países do mundo, quase todos provavelmente. E a gente lançou aí também um outro produto que era no Conta faz 1 ano, que ele já tem aí 2,5 milhões de contas criadas. A gente faz dezenas de deploys por dia, então para a gente conseguir fazer isso também a gente tem que construir o nosso sistema de uma forma específica. Mais de 200 microserviços e mais de 180 engenheiros. Ou seja, a gente tem mais serviços que engenheiros lá no Nubank. E a gente teve que fazer todas essas coisas, e para isso daí funcionar bem, a gente escolheu vários elementos aí da arquitetura. A primeira coisa que a gente escolheu desde o começo é que a gente ia usar programação funcional, porque programação funcional é uma coisa que combina bastante com matemática. Funções é aquela definição de função matemática que a gente aprende aí no colégio ou faculdade. E serviços financeiros também são matemática. Então, foi um dos motivos, né, não é o único, mas um dos motivos que a gente escolheu programação funcional. E junto com a programação funcional, a gente tem um conceito muito importante que a gente aplica em todas as partes da nossa arquitetura, que é a imutabilidade. Os principais elementos que a gente escolheu favorecem a imutabilidade. Primeiro, a linguagem, Clojure, que é uma linguagem que provavelmente pouca gente conhece ou já ouviu. Quem já ouviu Clojure já leu alguma coisa? Nossa, bastante gente até. Mas bem pouca gente já trabalha com isso profissionalmente, por exemplo. Ele é um Lisp que roda dentro da JVM, então a gente consegue aproveitar tudo que o Java já existe aí na vida. É uma linguagem funcional em que o idioma e o dialeto funcional é a parte principal da linguagem, então a gente precisa, até dá para não usar, mas a gente tem que se esforçar um pouquinho mais. E todas as estruturas de dados são imutáveis por padrão. Então a gente não precisa se preocupar com uma classe inteira de problemas que vem de imutabilidade, de race conditions, de várias coisas, porque tudo é imutável por padrão. Uma linguagem simples, Clojure, a linguagem tem 5 features que você aprende em 1 semana, e é isso. Todo o resto é biblioteca, todo o resto é o domínio do problema que você está resolvendo. Então é uma linguagem fácil como linguagem. O mais difícil talvez é aprender programação funcional em si, mas a linguagem em si, Clojure, é bem simples, é bem concisa, a gente consegue facilmente ler um código em Clojure com bem pouco treino.
A gente consegue ter ciclo rápido, além dos TDDs que a gente usa normalmente, ele tem um ciclo bem legal de REPL, ou seja, a gente sobe o Clojure rodando o nosso projeto e a gente consegue, na nossa ideia favorita, ficar mandando comandos para essa REPL, que vai ficar rodando o nosso código e substituindo implementações. Isso ajuda a gente a ter um feedback bem rápido do código. E é uma linguagem dinâmica, ela não obriga você a ter tipos, mas a gente acaba usando tipos também, e os tipos são opcionais, a gente consegue usar os tipos como documentação. A gente também escolheu um banco de dados também, meio aí diferentão, que é o Datomic, que é um banco de dados que... Quem aqui usa Git alguma vez? A galera, todo mundo quase. Git é um sistema de controle de versão. O que o Git salva? Ele salva os arquivos? Não, ele salva as alterações que você fez nos seus arquivos. E o Datomic faz exatamente a mesma coisa. Ele não salva simplesmente os seus dados. Ele salva as mudanças que você fez nos seus dados. Isso te dá um poder gigante, principalmente quando você tem que responder aí o que aconteceu com aquela conta há 5 dias atrás, quando deu aquele bug estranho em produção. A gente consegue responder isso porque a gente consegue saber exatamente como estava o banco de dados há 5 dias atrás. E é um poder gigante aí que a gente tem com o Datomic. Além disso, a gente escolheu aí um sistema de mensagerias, que é o Kafka. Que a gente também fala que ele é imutável porque ele não é que nem a maioria dos sistemas de mensagerias, que ele meio que manda uma mensagem, se tiver alguém ouvindo, beleza, eles vão receber, vai garantir o recebimento e tudo mais, mas se ninguém tiver ouvido, a mensagem se perde para sempre. No Kafka não, ele guarda o log de todas as mensagens que foram produzidas para ele, tem um limite que ele guarda, tudo bem, mas a gente consegue, por exemplo, fazer replay de mensagem se a gente quiser, a gente consegue inspecionar uma mensagem que foi enviada há 3 dias atrás, ou alguma coisa do tipo. E com esse fluxo aí de mensagens assíncronos, a gente consegue dividir a carga de processamentos batch complicados, a gente consegue isolar falhas, por exemplo, se tiver um tópico lá falhando muito, a gente consegue simplesmente desligar o tópico, corrigir a falha e ligar de novo. E a gente consegue meio que mapear esse processamento em batch como um fluxo funcional de processamento de mensagens. E por último, a gente usa a nuvem, cloud. A gente usa a Amazon no caso. E não só usa a Amazon, mas a gente usa a Amazon de uma forma imutável também. O que isso significa? Significa que uma vez que a gente subiu lá uma máquina na Amazon, a gente não altera ela mais. Se a gente quiser fazer um deploy de uma outra versão do código, a gente cria uma nova máquina com essa nova versão. Quando ela estiver funcionando, a gente mata a versão antiga. Basicamente o que o pessoal chama de blue-green deployment, né? A gente tem uma versão azul que está rodando agora, a gente faz deploy da versão verde, e quando a versão verde estiver ok, a gente mata a versão azul. Mas a gente não faz isso só para deploy de serviço, a gente faz isso para a infraestrutura inteira. Então quando a gente precisa fazer uma mudança de configuração da infraestrutura, a gente faz a mesma coisa, a gente faz um blue-green da stack inteira. A gente faz o que a gente chama de spin de stack, que a gente meio que sobe todos os 200 serviços de novo no outro ambiente, vê que está tudo funcionando e muda todos os DNS para apontar para esse novo ambiente e mata o antigo. Isso daí facilita bastante a gente conseguir reproduzir o que aconteceu e tirar um monte de problemas que aconteceriam, por exemplo, com bugs que foi porque alguém foi lá e mexeu numa máquina e ninguém sabe o que aconteceu. E a gente aí recentemente está usando o Kubernetes, porque com 200 serviços os deploys começam a ficar bem lentos na Amazon direto. Com o Kubernetes a gente consegue fazer isso ficar muito mais rápido, muito mais fácil de manter. Beleza, aí essa parte aí de usar funcional e mutabilidade traz alguns benefícios. Contratação, por exemplo, as pessoas que já sabem bem
programação funcional, em geral, é um ponto positivo bastante grande para as pessoas, né? Então a gente já tem essa seleção natural das pessoas que se interessam por programação funcional e não que quem não se interessa não seja bom também, mas é um ponto positivo bastante grande na nossa seleção. E menos de um mês aí a gente consegue ter alguém já produzindo e shippando coisa para produção. A simplicidade que isso traz evita uma classe gigante de problemas, então é muito mais fácil alguém cair num código e saber o que está acontecendo, principalmente não só por usar funcional, mas por ter microserviços pequenos também, isso. E a consistência, porque Clojure é uma linguagem pequena no sentido que eu tenho poucas coisas para aprender por ela, e definindo um conjunto pequeno de convenções, a gente tem essas mesmas convenções em todo lugar do código e é fácil navegar pelo código aí do Nubank. E por último aqui, a arquitetura, o design do serviço em si que a gente usa. A gente tem essa parte central aí, verde, que é a nossa lógica de negócio pura, usando funções puras, tudo bem? Funções que não têm efeitos colaterais. A gente tem a parte amarela aí, essa parte que liga a função pura, que é basicamente o controller aí de algumas arquiteturas, que ele meio que liga a chamada HTTP a enviar uma mensagem, ou o consumo de uma mensagem a salvar no banco de dados, por exemplo. A gente tem a parte vermelha aí, que é o adaptador, que é basicamente o código que sabe tratar requisição HTTP, sabe tratar consumo de mensagens e tudo mais. E o azul, que são as portas, que são os meios de comunicação do sistema. Então, um sistema um serviço consegue comunicar com o outro via HTTP, via Kafka, via e-mail, via alguma coisa, são as portas das aplicações. Todos os nossos serviços eles se parecem um pouco com isso, e a gente tem aí uma galera de serviços. Eu vou colocar aqui alguns nomes, eles não fazem talvez tanto sentido assim, separados, mas a ideia é, por exemplo, a gente tem alguns serviços aí para controlar o funcionamento de cartão de crédito. E aí a gente tem alguns outros serviços que eles cuidam de modelos que vão decidir se alguém pode ou não ter o cartão de crédito. A gente tem mais alguns serviços que cuidam de coisas meio que além disso, de facilitar a análise, facilitar a cobrança das pessoas. E a gente tem partes de serviços mais próximos de infraestrutura, um serviço que vai comunicar lá com a Mastercard para receber compras, ou que vai processar todos os nossos dados de uma forma que os analistas conseguem consumir. E ainda a gente tem vários outros serviços que cuidam de produtos específicos, por exemplo, o produto de rewards que a gente tem no Nubank. E a gente lançou aí, o ano passado, a conta, que é basicamente como se fosse uma conta corrente, que eu consigo guardar um dinheiro. E a própria conta também tem um monte de serviços que se junta com serviços que já existiam de cartão de crédito. Que conta, tipo, serviço que guarda o dinheiro, que investe o dinheiro para poder render, que calcula qual que é o imposto de renda, por exemplo, e todas essas coisas. E tudo isso rodando na nossa infraestrutura lá de microserviços que roda lá na Amazon, com containers Docker, rodando no Kubernetes e várias outras coisas. Focando em uma dessas partes, que é o autorizador aí, o authorizer, basicamente quando a gente pega o cartão de crédito, certo? Tenho lá meu cartão de crédito no meu celular, e vou comprar alguma coisa numa loja, alguém vai me mostrar uma maquininha lá, eu vou inserir o cartão. O que acontece depois que eu digito minha senha? Essa transação ela vai para o adquirente, que é a maquininha, como se fosse a maquininha, Cielo, Redcard e tudo mais. O adquirente ele vai descobrir que aquele cartão de crédito é da Mastercard, e isso daí vai para a Mastercard, que é a bandeira do cartão. A Mastercard ela tem um roteamento, os primeiros números do seu cartão, eles meio que definem quem é o dono daquele cartão. E, por exemplo, eu definiria que o dono daquele cartão é o Nubank, que é o emissor.
E o Nubank consegue dizer que aquela compra pode ser ou não aprovada. Sendo sim ou não, a gente vai lá e manda um push lá para o cliente falando que foi ou não aprovado. E aí, focando um pouquinho nessa parte, a integração dessa parte que é com a gente, a bandeira, a Mastercard falando com a gente. Na real, para isso acontecer, a gente usa cloud e tudo mais, máquina subindo e descendo, mas essa parte, ela precisa de uma conexão de cabo físico de internet da gente com a Mastercard. Ou seja, a gente precisa ter máquinas de verdade física que a gente vai lá espetar cabo para isso funcionar. E para quem começou lá no cloud, que é tudo facinho, a máquina quebrou no cloud, a gente só substitui, aí não, né? Porque a máquina quebrou, eu tenho que comprar outra máquina e substituir, instalar tudo, um pouquinho mais complicado. E o protocolo funciona assim, o autorizador ele conecta na Mastercard e a partir do momento que eu conecto, ele começa a me mandar um monte de pedidos de autorização que eu consigo responder. Isso usa um protocolo binário. Não é um JSONzinho em cima de HTTP bonito lá, todo mundo consegue. Não, é um binário no sentido que ele lê 3 bytes para saber o tamanho da mensagem que eu vou ler depois, aí eu leio os próximos bytes para saber se o próximo campo é inteiro string, e aí eu leio mais 5 bytes. É bem chato fazer isso. E para fazer isso a gente usa Scala. Né? Não é só Clojure que tem no Nubank. A gente usa uma lib que a gente escreveu em Scala, que tem um jeito bem legal de declarar esses tipos de protocolo, de declarar gramáticas. Né? Então a gente usa uma lib chamada scodec lá no Scala, facilitou bastante. E beleza, e além disso a gente tem uma peça aí de infraestrutura que é esse HSM aí, que é um hardware que garante a segurança. Ele tem uma chave que só existe dentro dele e ele consegue responder se as coisas estão certas ou não. E a gente tem os requisitos, daí tem que ser altamente disponível numa estrutura física. Como que a gente fez isso? Né? A gente basicamente tem uma arquitetura assim, né? A gente tem a máquina física lá da Mastercard que conecta com a nossa máquina física e dentro dela tem um serviço que é o roteador das mensagens. Ele sabe que aquele determinado cartão ele tem aquela característica de produto e ele vai ser autorizado assim. E a gente usa uma biblioteca chamada Finagle para definir esse protocolo. Finagle basicamente ele é uma biblioteca que ela consegue cuidar de conexão, pool de conexão, de timeout, de retry, de tolerância a falhas e tudo mais, sem depender de protocolo, porque a gente está aí implementando um protocolo que ninguém implementa, não é um HTTP, é um ISO 8583 que só quem é banco faz isso. Então, o Finagle ele consegue implementar todas essas características independente do protocolo. É bem interessante. E aí esse roteador, ele fala com o serviço que autoriza em si a compra, ele fala sim ou não para a compra. E aí, essa comunicação entre eles, a gente escolheu o protocolo Thrift, que é um protocolo RPC binário também. Que é basicamente a gente declara uma função, um método do lado de um lado e ele expõe essa interface para o outro lado. Bem parecido com várias outras tecnologias RPC, mas a ideia é que isso aí deveria ser mais rápido, mais eficiente, porque a gente tem que escalar bastante, a gente tem que responder em pouco tempo. O autorizador ele fala com o serviço que tem umas regras de fraude que a gente construiu, e ele vai falar com regras offline lá, que estão todos lá no autorizador, e depois checar todas as coisas criptografadas que tem na rede inteira da compra. Né? Por exemplo, o chip do cartão ele manda um criptograma que só essa caixa preta aí, que ninguém sabe o que ela faz, sabe dizer se aquilo está válido ou não. E a gente tem a ideia de que poucos serviços que estão feitos deploy numa máquina física e eles têm que ser altamente disponíveis. Então tudo tem 2 cópias, tudo tem mais de uma cópia para se uma cair a outra está lá funcionando. A gente tem isso daí isolado da nuvem. A gente tem que conseguir
dizer sim ou não sem ter que passar pela internet, ir até os serviços cloud e voltar para dizer sim ou não. Porque se der alguma partição de rede, o cartão de crédito tem que continuar funcionando. Então, de todo o contexto para poder autorizar a compra está aí. E aí a gente tem lá os nossos data centers, que eles têm que comunicar com a Amazon também. E para ele fazer isso, ele tem um cabo de rede físico também do nosso data center até o data center da Amazon, para isso ser o mais rápido possível. E para eu conseguir que os eventos do mundo real aí, que a Amazon, consigam chegar na Neverland, que é o autorizador, e mudar, por exemplo, o limite que a pessoa tem depois da compra, a gente usa o Kafka, mensagens. A gente nunca tem operações síncronas de um lado para o outro, para que a gente consiga aí, para a gente conseguir escalar e tolerar falhas bastante. Outra parte bem importante aí da nossa infraestrutura é o Ledger, né, que ele usa contabilidade de partidas dobradas. Não sei se alguém aí sabe o que isso daí significa. Teve essa felicidade de estudar contabilidade, que eu tive que aprender eventualmente. Basicamente, isso aí é o Double Entry Accounting. E esse Ledger ele tem uma arquitetura bem interessante, né? Basicamente, a gente tem que conseguir explicar onde está o dinheiro de todo mundo. Então, a gente tem compras entrando no sistema, a gente tem pagamentos, a gente tem contestações quando a compra foi feita indevidamente, a gente tem juros que se a pessoa não paga a gente tem que lançar, a gente tem faturas que fecham. E com todos esses serviços diferentes, essas fontes de dados diferentes, a gente tem que conseguir descobrir se a gente pode autorizar ou não uma compra, a gente tem que descobrir se aquele cartão tem ou não tem que ser bloqueado porque a pessoa não pagou, descobrir quanto de juros a pessoa tem que cobrar. E para a gente conseguir fazer isso, se a gente tivesse que meio que espalhar essa lógica por todos os serviços que mexem com o dinheiro da pessoa, ia ser bem difícil. Então meio que toda a operação financeira passa por um serviço que a gente chama de Double Entry, que é o serviço que cuida da contabilidade inteira do Nubank. E ele cria de uma forma que é Double Entry, né? A ideia do Double Entry é que todo o dinheiro ele não simplesmente aparece no sistema. Todo o dinheiro ele tem que ser o débito numa conta e o crédito em outra conta, certo? Porque aí a gente consegue explicar alguma coisa que aconteceu. E a gente pega como modelo essa entrada, né, do Double Entry, que é um valor que tem uma conta de débito e de crédito, então não tem como eu ter um valor que não tem isso. Toda vez que eu salvo, ele tem uma conta de crédito e uma de débito. E a gente tem aí uma invariante aí que o saldo de cada uma dessas contas é basicamente eu somar todos os créditos e débitos nela. Se eu pegar do começo dos tempos e somar tudo, eu sei o saldo daquele cliente específico ou mesmo o saldo agregado do Nubank inteiro. Se eu somar todas as entries de todos os clientes do Nubank, eu sei qual é a posição, o balancete do Nubank inteiro, por exemplo. E eu consigo fazer isso a nível de cliente, se eu quiser. Eu consigo fazer isso a nível de cohort, ou de idade, ou de qualquer coisa. Além disso, a gente tem roteiros contábeis. Ou seja, cada evento financeiro que acontece no sistema, ele tem um roteiro. Por exemplo, uma compra, ela vai mexer nessa e nessa conta. Um pagamento vai mexer nessas outras contas e assim por diante. Cada evento financeiro ele cria uma movimentação, que é basicamente um conjunto de entradas que movem dinheiro de uma conta para outra. Fazer um débito em uma conta e crédito em outra. Isso daí é um pouquinho de código Clojure aí, que espero que vocês não precisam aprender Clojure para saber isso, mas basicamente eu tenho aqui uma entrada que tem a conta de débito, que é esse unsettled, que a compra acabou de ser feita. Tem uma conta de crédito, que é essa unsettled counterparty. O que eu vou usar de amount é essa função transaction amount. O legal de programação funcional é que funções são valores também. E para o post date, para a data que essa entry aconteceu, a gente vai também usar uma função que vai ser aplicada na mensagem do evento. E com isso, a gente tem todas as regras contábeis estão declaradas em
mapas, né, estruturas de dados parecidas com isso. E com razoavelmente pouco treino, o computador lá da empresa consegue ler isso e entender o que está acontecendo. Certo? E a gente tem vários desafios com isso. Um é que a ordem dos eventos importa um pouco para o resultado final. Por exemplo, se eu fiz um pagamento agora, o pagamento vai ser interpretado de um jeito se eu tenho dívida ou se eu não tenho dívida. Ou se eu estou atrasado e tenho juros lá, ele vai ser interpretado de jeitos errados. Então, a ordem que os eventos acontecem importa um pouco. A gente tem problemas de eventos atrasados porque todo mundo paga o cartão usando boleto. E se a pessoa pagou o cartão usando boleto numa lotérica do interior, a gente vai receber esse pagamento 4 dias depois. E 4 dias depois ele já tinha declarado que aquela conta estava atrasada, já estava bloqueando o cartão da pessoa, mas chegou um pagamento que a gente tem que afetar o passado. Então isso cria uns estados bem estranhos no sistema. E aí a gente meio que tem que garantir que todas as contas funcionam. E o último problema aí é essa vazão de escrita, né? Porque como ele trata o serviço, os eventos financeiros do sistema inteiro, esse serviço ele tem que escalar muito mais do que todos os outros serviços. E para a parte mais complicada, que é garantir que as contas fazem sentido, a gente tem testes generativos. O que é isso? A gente meio que testa por uma propriedade gerando valores aleatórios. Basicamente, para todo conjunto aí de eventos, que são um vetor de 1 até 10, ajuste ou pagamento ou compra, eu vou gerar um estado inicial que não pode ser loss ou late, e aí eu vou gerar um evento que pode ser mandar para loss, crash loss ou fraude, que foi gerado nessa data, nesse horário. A gente consegue criar geradores de mapas também, certo? Eu vou checar uma propriedade X, certo? E aí, gerando valores aleatórios, se algum valor não bate com essas propriedades, o teste quebra. Então, para esses domínios extremamente complicados, que a gente simplesmente não consegue listar todas as possibilidades, esse tipo de teste é bem interessante. Continuando um pouco, a gente precisa criar uma infraestrutura aí de serviços. Como a gente cresceu exponencialmente, a gente precisa que essa infraestrutura escale e que tolere falhas. Então, essa escalabilidade muito rápida, ela meio que limita, e ela é limitada, por exemplo, pelo limite de escrita no banco de dados. Ou pelo tamanho dos batches que acontecem no começo do dia. Se esses batches demoram demais, os usuários começam a perceber que não fechou a fatura às 10 da manhã e a pessoa já está lá ansiosa para pagar a fatura. Certo? E para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que planejar para escalar nessa velocidade. A gente precisa dividir a carga dos clientes. A gente não pode simplesmente mandar tudo de uma vez para um banco de dados só, não vai funcionar. Então, os dados do cliente estão espalhados em vários serviços e a gente precisa particionar. O problema com isso é que a gente tem 200 serviços. A gente teria que particionar 200 bancos de dados entre vários pedacinhos, aí, vários shards. E aí a gente corre esse risco do lógica de todos os serviços ficarem muito mais complicadas, porque cada um serviço tem que lidar com isso. E não resolve todos os outros gargalos que não são um banco de dados. Se a gente tem gargalo na produção de mensagem, a gente vai ter que particionar a produção de mensagem. A gente tem gargalo em envio de e-mail, a gente tem que particionar e-mail. Então não resolve tudo. Então a gente acabou optando por uma outra opção, que é criar unidades de escala. Shards são cópias do meu sistema inteiro que atendem a um conjunto pequeno de clientes. Certo? Então a gente tem o primeiro shard, o S0, que atende os clientes roxos. Aí tem o S1, que atende os clientes amarelos. E o S2, que atende os clientes azuis. E assim por diante. E é uma cópia inteira de todas as nossas infraestruturas. E aí a gente consegue meio que limitar
a quantidade de dados que passam por aí e a gente consegue escalar usando isso. Mas para isso funcionar, a gente precisa de um shard que é global, que é para operações que eu preciso fazer entre os clientes, para operações entre os shards. Ou seja, quando a gente faz uma conta, beleza, ele precisa saber qual é o shard que aquela pessoa está. Ou quando eu preciso fazer um depósito, eu preciso decidir qual é a conta que aquele depósito vai cair. E para a gente não precisar ter esse global como ponto único de falha em que tudo tem que passar por ele, a gente meio que, quando o cliente vai lá e faz o login, a gente usa hipermídia para devolver que o shard daquele cliente é o S1. Um link para como aquele cliente vai acessar os dados dele. E aí, a partir desse momento, o app vai sempre bater já direto no shard do cliente. Fazendo isso, a gente não precisa ter o roteador lá no meio, que seria também um outro ponto de gargalo do sistema inteiro. E aí, a gente aprendeu aí que isso daí ajuda bastante a gente escalar, certo? É bastante difícil aí trocar um sistema que não é chardeado para ele ser chardeado, então a gente gastou bastante tempo só para fazer o sistema ser divisível. Ter a infraestrutura automatizada deixou isso muito mais fácil de ser implementado. É muito difícil implementar tudo isso se a infraestrutura não é automatizada. Essa parte de hypermedia que a gente já tinha feito do dia zero lá do sistema ajudou bastante a gente conseguir fazer isso funcionar. E se a gente precisa dividir um shard em dois, por exemplo, o primeiro shard, que foi o primeiro que a gente fez antes da gente fazer a infraestrutura toda, ele ficou grande demais. Dividir um banco de dados grande demais em bancos de dados menores é bem difícil. Ou dividir um serviço que ficou grande demais em menores é muito difícil. Então, quanto antes a gente começar a fazer isso, melhor. Outra coisa é a tolerância a falhas. Vamos supor que eu estou lá numa integração entre dois serviços via HTTP. Eu tenho o cliente, o serviço cliente, e eu tenho o serviço que é o servidor. Para fazer eles se comunicarem via HTTP, a gente também usa o Finable. Ele meio que implementa um monte de coisa para a gente. Eu peço para o Finable para fazer uma requisição, ele vai meio que balancear essa requisição entre todos os servidores. Se, por exemplo, um dos servidores específico fica lento, o Finable automaticamente para de mandar requisição. Ele diminui a quantidade de requisições que ele manda para esse serviço lento. Ou se algum outro serviço simplesmente cai, ele para de mandar requisições para esse servidor que caiu. E daqui a um minuto ele tenta ver se o servidor voltou e aí pode colocar ele de novo no balance. Outra coisa é via Kafka. Todo o nosso tratamento assíncrono, a gente tenta que todas as nossas escritas passem pelo Kafka assincronamente para que, se eu quero escrever alguma coisa, eu produzo uma mensagem para um tópico que alguém vai consumir. Se esse consumo falha, eu produzo o que a gente chama de dead letter, que é a mesma mensagem, mas o contexto do erro que aconteceu. E aí, tem um serviço chamado Mortician que vai salvar essa mensagem que deu erro, para algum humano olhar para essa mensagem depois, ver o que aconteceu e republicar. Corrigir bug, corrigir mensagem, dado alguma coisa e for republicar. Ou em casos em que o erro foi instabilidade temporária, a gente pode só republicar uma classe inteira de mensagens que deu erro. Outra coisa que a gente pode fazer é, esse serviço consumiu uma mensagem, mas quando ele foi chamar outro serviço, o serviço está indisponível, está fora do ar. Ao invés de eu ficar dando erro toda hora, porque toda a mensagem que eu estou consumindo, eu simplesmente ativo o circuit breaker. É tipo um disjuntor lá da sua rede de casa. Se tem um pico de energia que vai queimar tudo, ao invés de queimar tudo, a gente desliga a energia. Para de consumir as mensagens. E aí, fazendo isso, pausando o consumo, quando o serviço voltar, eu posso desligar o circuit breaker e voltar a consumir a mensagem. Ou a gente pode ficar de tempos em tempos verificando se o serviço voltou no ar e aí voltar a consumir as mensagens. Assim a gente consegue controlar os erros.
Outra parte aí é o ETL, né? A gente tem 200 serviços com banco de dados Datomic, que quando tem os analistas lá tentando tratar esses dados, eles não vão conseguir fazer isso nessa escala usando um banco de dados que não é SQL. É muito difícil. A gente tentou no começo, mas o Datomic simplesmente não suporta a carga analítica de dados. E a gente teve que construir um ETL, que é basicamente um jeito de eu transformar todos os meus dados de um jeito que os analistas conseguem tratar. E o legal do Datomic, né, que a gente ganhou sempre com ele, ele guarda os eventos que aconteceram além do tempo. O cliente entrou na lista de espera, depois o robô atrovou o limite, depois veio uma compra Mastercard, o atendente foi lá e aumentou o limite para o cliente e bloqueou o cartão. Isso daí é salvo desse jeito no Double Entry, como entidade, atributo e valor, e na transação que isso daí aconteceu. Como se fosse o diff de linhas do GitHub, lá do Git. E basicamente, para eu fazer o ETL, para eu fazer a transformação disso para a parte analítica, é um pouco mais fácil, porque eu consigo saber todas as mudanças que aconteceram, e eu consigo, por exemplo, se eu já processei todos os dados de ontem, eu consigo continuar com todas as mudanças a partir de ontem e processar só os dados de hoje, ao invés de eu ter que processar tudo do começo. Acho que não vou ter tempo de passar por isso muito, mas basicamente eu tenho vários bancos de dados de serviços que eu vou criar contratos, que é basicamente a forma desses dados, que esses dados vão ser exportados para o ETL. A partir desses dados eu crio datasets, que são dados tratados para os analistas já, como se fossem visões, views do banco de dados. E aí eu consigo, a partir desses dados, criar modelos, por exemplo, modelo de crédito, ou políticas de aumento de limite, por exemplo. E a gente usa o Spark para isso. E com ETL a gente consegue calcular coisas bizarras do tipo, eu tenho lá o lucro que eu tenho por cliente por compras que veio do Double Entry, e aí eu tenho o custo de pessoal que veio do RP, e eu consigo juntar essas bases de dados que são totalmente diferentes e calcular um número mega complexo que é se a gente está lucrando ou não. Certo? Então, essa parte do ETL também é bem importante para a gente conseguir crescer. Se a gente não consegue analisar os dados, não consegue prever o que vai acontecer no futuro, principalmente no crescimento exponencial, a gente simplesmente quebra. Então, é bem interessante aí esse ETL para a gente fazer isso. E por último aí, um exemplo aí do que acontece quando a gente vai fazer transferência. Por exemplo, a conta deixa você fazer um TED para o seu banco favorito. Basicamente eu vou lá no meu celular, eu pego a conta de alguém e transfiro um dinheiro. Para isso acontecer de verdade, eu tenho aí um pedido de transferência que vai para um serviço aí que consegue pegar, o dinheiro de todo mundo está investido em uma renda fixa. A gente tem que liquidar esse investimento e depois falar para transferir de verdade esse dinheiro para outra pessoa. E para transferir, ele vai lá para o Ledger, né, que é o Double Entry lá, que vai falar aí que a operação financeira aconteceu, mas ele vai para um serviço global de transferência que ele vê ou a transferência interna, e aí ele volta para o investimento do outro shard, ou a transferência externa, que a gente tem que falar com o sistema financeiro brasileiro, com os outros bancos de dados, e com os outros bancos, não de dados, bancos de dinheiro mesmo. E essa integração, ela é uma integração de um protocolo que o sistema brasileiro de pagamentos tem. E é um protocolo que lida com o tempo real. E para a gente conseguir fazer isso, a gente tem um serviço dedicado para fazer essa conexão com terceiros. Então, para não poluir todos os códigos dos nossos serviços com os sistemas terceiros, a gente tem um serviço dedicado para conectar, para ser o cliente desses protocolos terceiros. E basicamente a gente consegue aí isolar quando tem que ter, ou quando tem que fazer uma integração totalmente diferente do resto do sistema. E é isso, resumindo, a gente tem vários microserviços
que são o menor possível para a gente conseguir diminuir o escopo de cada serviço, rodando uma infraestrutura totalmente automatizada, com todos os serviços em closure imutável e infraestrutura também imutável. Então é isso, só aí falando que a gente está contratando sempre aí pessoas de várias vagas, principalmente aí de engenheiros, e muito obrigado por terem me ouvido.